Bom, então, o professor está gravando, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação. Aqui o nosso convidado, o nosso entrevistado é o professor Thiago Falcão. O professor Thiago Falcão, eu vou dar as informações rapidamente do Lattes dele, né? Eu vou dar de cabeça qualquer erro que eu faça aqui, o professor me corrija, tá? Então, o professor tem pós-doutorado na AMB Morumbi, comunicação audiovisual, e fez o doutorado dele na Universidade Federal da Bahia. E o professor acho que fez uma parte também lá no Canadá, né? Professor na Universidade de McGill. Qualquer coisa você me corrija depois. Atualmente o professor faz parte do PPG-Com da Universidade Federal da Paraíba. E o professor atualmente é coordenador, né, do PPG-Com. E, por último, o professor ele é coordenador do grupo de pesquisa em mídia, entretenimento e sociedade, que eu acho que a sigla é LENS, né, professor? Perfeitamente. Então, a nossa conversa com o professor, enfim, o professor trabalha com games, a gente vai conversar games, semiótica, comunicação de uma forma mais ampla, mas a primeira pergunta para o professor é como que o game aparece na vida do professor e qual que é o seu primeiro contato com videogame, com game, e por que esse tema, videogame, game de uma forma mais ampla, brincadeiras, tem tanta importância no seu percurso de pesquisa? Massa. Eu queria primeiro agradecer o convite, assim, me sinto muito lisonjeado. Sempre aprecio esses momentos, assim, para poder discutir não só teoria, mas também teoria, né? Não só pesquisa, mas também pesquisa. Essa é uma boa pergunta, porque eu vejo as coisas como sempre ligadas, né? Eu acho que existe aí uma conexão da, da histórica mesmo, né? Entre o que a gente pesquisa bom, enfim, como isso aparece para a gente. Como o game aparece na minha vida, né? Essa é uma pergunta inédita, na verdade. Essa não tinha sido feita, não, para mim, não. Eu sou da geração da década de 80, né? Eu nasci em 1980 e nasci numa família particularmente pobre, então a gente não teve acesso a certas... E isso, acho que por si só já é um spoiler, inclusive da minha trajetória de pesquisa atual, né? A gente não tinha acesso a certas facilidades, vamos dizer assim, do ponto de vista de entretenimento. A década de 80, pelo menos da forma como eu me lembro, ela não é particularmente uma década de oportunidades, né? A gente não tem uma paisagem midiática tão rica quanto a gente tem hoje. Eu cresci assistindo televisão, no máximo escutando rádio, como toda criança daquela idade. E o videogame aparece para mim no convívio, ou seja, numa experiência de sociabilidade já, junto dos vizinhos. A gente morava num bairro e a gente tinha vizinhos que, enfim, eram 3 ou 4 meninos, todos meninos, não tinha nenhuma menina, e aí os pais dele compraram um videogame, deles compraram os videogames, e aí não só eu, mas algumas outras crianças da rua iam para lá jogar videogame. Então, aparece dessa forma, assim, é o primeiro contato. Logo depois disso, assim, isso deve ter sido ali meados de 89, 90, pelo que eu me lembro do cabeça, eu teria que perguntar para minha mãe para saber exatamente, mas eu diria por aí. Logo depois disso, inicia-se, né, o período, talvez combinado à saída da infância, entrada na adolescência, né, ali pré-adolescência, ali pelos 12, 13, começam a abrir na periferia de João Pessoa
arcades, né? Ou seja, galpões, geralmente nos mercados públicos. Então tinha um mercado público no bairro onde a gente morava e em outro bairro onde a gente morou também. Esse momento foi um momento de muitas mudanças, assim, de casa para casa, né? E começam a aparecer esses arcades que geralmente eram compostos, assim, era um galpão sem nada, muito diferente, por exemplo, da experiência que a gente tem quando a gente entra num game station ou numa loja licenciada, né? A gente está falando de empreendimentos que eram empreendimentos ali, às vezes até informais. Então, o cara tinha dinheiro, comprava 2 máquinas, botava essas máquinas nesse galpão, num quarto sem nada, um quarto branco, uma garagem, alguma coisa, e cobrava uma grana para as fichas, né? Então, a gente jogava por fichas. Então, comecei a jogar videogame nesse momento, e era uma atividade que, ao mesmo tempo em que era bastante social, do ponto de vista de que mais, não só eu, como outras crianças, né, e adolescentes frequentavam esse espaço, prioritariamente homens, né, então, não só eu, como várias crianças frequentavam esse espaço, então era bastante social, porém era bastante individual, no sentido de que a própria experiência de jogo naquele momento ela era uma experiência pouco coletiva, né? Você tinha poucos jogos de colaboração, os jogos de colaboração que existiam, mesmo eles eram jogados como se fossem de competição, ou seja, sei lá, eu estou me lembrando aqui de um jogo como Capitão Comando, né? Captain Commando, ou mesmo Dungeons and Dragons, que é dessa época, os jogos da Capcom, né? Jogos que saíram no arcade da Capcom. E esses eram jogos colaborativos, então você podia jogar até 4 pessoas esse jogo, mas as máquinas geralmente só implementavam 2 lugares, então raramente você tinha a máquina em que você podia jogar para 4 pessoas. É engraçado, porque quando você vê discussões sobre isso do Japão, sobretudo, né, mas também dos Estados Unidos, você vê as pessoas falando de condições técnicas, condições estruturais que eram assim, super opulentas. Eu me lembro de uma discussão do Sakurai, que é o cara que criou o Smash Brothers, né, que é o jogo de luta da Nintendo, com os personagens da Nintendo e tal. Me lembro de uma discussão do Sakurai falando de como ele teve acesso a jogos de luta, ou seja, jogos em que você joga contra a pessoa, e aí ele diz assim, mas no Japão você tem 2 máquinas conectadas, então você tem 2 telas, então você não vê contra quem você está jogando, porque o que você tem é 2 máquinas conectadas. Ao passo que no Brasil, você, assim, e até agora pensando em retrospecto, assim, acho que até pela cultura do futebol e a cultura do contato físico, que era muito comum na época, né, contato físico de esporte, né, você jogava esses jogos de combate, estou pensando aqui em Street Fighter, particularmente, você jogava ombro a ombro, né, o cara aqui do seu lado e você jogando aqui, então, tipo assim, você dava um empurrão no cara, então tinha toda essa dimensão de uma competição que não era uma competição que estava necessariamente confinada à tela, né? Então existia uma coisa ali para além somente do convívio com o jogo. Então era muito social, no sentido de que você estava sempre rodeado de pessoas e discutindo as pessoas e sobretudo discutindo a técnica, né? Quando eu penso em retrospecto, assim, tipo assim, fulano joga mal pra porra, olha isso, é um noob, e isso sempre existiu, né, na cultura do videogame, assim, de você criticar, derrogar, enfim, falar mal do cara que joga mal. Então era muito social no sentido de que você estava rodeado de pessoas, mas era muito solitário no sentido de que era um convívio muito competitivo, né? Muito idiosincrático, assim, muito. Você tinha que se colocar na defensiva o tempo inteiro. E, e eu acho que a minha primeira experiência, assim,
a forma como eu enxergo videogames hoje, até os jogos que eu jogo, até hoje é mais ou menos pautada por isso, sabe? Diferente das pessoas que cresceram, por exemplo, jogando RPG japoneses. Eu tive minha cota de RPG japoneses durante a década de 90, mas eles não são nem de longe representativos como Street Fighter, Samurai Shodown, Darkstalkers, Marvel vs Capcom, X-Men, Children of Atom, enfim, jogos de luta que aconteceram ali, né, naquele período. Aí depois disso vem a época das locadoras, que eram esses lugares em que o cara comprava um videogame, botava o videogame à disposição, e aí você, né, pagava pela hora, assim, ó, tá aqui meus Eu R$2. sou dessa época. Pois é, então isso acontece ali, eu diria que entre 93 e 98, mais ou menos. Então você tem um meio que esquecimento da cultura dos arcades, né, e uma ascensão dessa cultura das locadoras, que é uma cultura bem menos hostil, né, bem menos da competição ferrenha em si, e muito mais, aí de novo, do jogo solitário, né, de eu ir na locadora e pedir, sei lá, quero 2 horas para jogar Mario aqui sozinho na minha. Nunca é sozinho, porque sempre que você morre para um boss, aí alguém vem assim e diz, deixa eu passar para tu, deixa eu jogar um pouquinho, né? Você tem essa experiência, que também é uma experiência da técnica, né? Não é nem da técnica, mas da perícia técnica, do saber jogar, e isso é uma das coisas que media muito o contato com o videogame. Então, acho que é por aí, Gilmar. Essas são as primeiras experiências, assim, das quais eu consigo me lembrar, e é muito interessante, inclusive, olhar em retrospecto, porque quando você olha em retrospecto, você consegue ver como é que essas experiências, de alguma forma, estão na raiz, inclusive, da pesquisa que eu desenvolvo hoje, né, e da minha vivência, inclusive, como consumidor mesmo de videogame, não só como pesquisador de videogame, mas como alguém que joga videogame, assim, diariamente. Legal, de ouvir gostei de ouvir o professor falar, porque eu me lembrei justamente da época que eu não peguei a fase dos arcades, mas eu peguei essa fase das locadoras e jogava Tartarugas Ninja, Uhum. ou Final Fight, porque também esses jogos dos anos, ali na virada, 99, 2000, porque esses jogos dos anos 90, eles começaram também a, a, a vir para a gente, que é dessa... Eu nasci, na verdade, em 94, né? Então eu tinha Uhum. 5, 6 anos quando eu comecei a jogar essas fitas de Super Nintendo. Mas não peguei a fase do Dos arcade, arcades. e eu peguei justamente essa fase das fitas, das locadoras, e depois meio que chegou as lan houses, e isso Isso, meio que se perdeu. E eu isso. queria que o professor falasse como que isso chega na academia, e eu vi que o professor demarca no próprio lápis dele que o professor ele foi um dos que construíram o GT de games na Intercom. Eu queria que o Isso. professor explicasse como que foi essa institucionalização e algumas dúvidas que eu tenho, assim, eu já vou lançar várias perguntas assim para o professor. Enfim, o professor responde como preferir, ou segue o caminho que preferir. Que é assim, eu vi lá no Intercom que ele faz uma distinção, comunicação e game studies. E aí fica a dúvida, game studies é comunicação? É um campo separado? Além disso, o que esse game studies estão priorizando e o que é que está faltando a gente enxergar, a gente dar uma olhada? É possível a gente dar mesclar, por exemplo, campos como semiótica, análise do discurso, com games? Enfim, eu queria que o professor, como preferir, seguir o caminho que o professor Tá, preferir, debater essas questões de tá. campo, comunicação, game, o que é, o que não é, esclarecer para a gente. Massa, massa. Não, excelente pergunta também.
Essa é uma pergunta boa de responder, na verdade, porque ela tem a ver com projeto mesmo, sabe? Um projeto de trabalho que diz respeito, eu vou começar por essa discussão sobre institucionalização, que diz respeito exatamente a uma coisa, enfim, com a qual eu me defrontei durante a pós-graduação. A área da comunicação é uma área extremamente resistente a objetos, vamos dizer assim, não tradicionais. É uma área que se traveste de progressista, na verdade. Enfim, então você vai encontrar, é lógico que você vai encontrar pesquisadores das mais diversas coisas por aí, né, nos programas e, enfim, nas universidades como um todo. Mas quando a gente vai galgando degraus, né, proverbiais, naturalmente, e olhando para o campo, você vai percebendo que certas estratificações financeiras, ou seja, dinheiro de fomento, venha ele de onde vir, tende a se posicionar sobre lugares bem específicos, assim. Isso é refletido em várias dimensões. Por exemplo, uma das dimensões nas quais é refletido é na criação de programas de pós-graduação. Eu tive a oportunidade de participar da PCN, do curso da Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, que é um curso que é funcional, enfim, está acontecendo. E uma das coisas que as pessoas que ofereceram consultoria para a gente, porque éramos uma equipe, né? Elas diziam era se mantenha o mais isento possível, se mantenha o mais genérico possível, não tente adentrar nichos da comunicação, tente ser genérico, porque o genérico, ele, vamos dizer assim, ele amedronta menos, né? E ele é menos ousado, no sentido ruim da palavra mesmo, assim, ele é menos diferente, e no sentido bom também, né? Corta essa discussão sobre a PCNs e sobre financiamento para os programas, e como na verdade não os programas, perdão, os eventos, e como os eventos, eles se organizam. Então você vai encontrar na área da comunicação dois grandes eventos, né, que são a Intercom, o Congresso da Intercom e o Encontro da Compós. Então acho que são os dois mais relevantes eventos do campo. Você tem eventos posicionados ali sobre nichos, né, na Socine, na ABCiber, com política, que são eventos que já não são da comunicação, eu até diria que são da comunicação, mas assim, eles são eventos de ordem muito mais particular, porque eles abraçam outros campos, né, especificamente. Então, você vai na Socina, você vai encontrar, não só na Socina, mas também na ABCiber, você vai encontrar o pessoal das artes, você vai encontrar o pessoal da educação, com política você vai encontrar o pessoal da sociologia, você vai encontrar o pessoal das ciências políticas e assim por diante, né? Então, você tem esses dois grandes congressos, essas duas grandes conferências, que são a Socine, quer dizer, perdão, a Compós e a Intercom. E aí, quando você tenta cruzar uma percepção dos videogames, sobretudo os videogames, tá? Mas, assim, dos jogos como um todo, do aspecto lúdico como um todo, mas sobretudo os videogames. Quando você tenta entender os videogames como mídia, como meio, e quando você tenta disputar espaço com outros subcampos que são muito mais estratificados, muito mais sedimentados, muito mais sólidos, aí é que essa perspectiva tradicionalista ela se mostra realmente, né?
Aí o que é que eu quero dizer com tudo isso? Então, a minha experiência sempre foi a de... eu sou um pesquisador do campo dos Game Studies desde, ou pelo menos eu gosto de me pensar assim, desde pelo menos 2007, né? Ou seja, você tem aí 14 anos aproximadamente. Durante uma boa parte desse tempo eu fui um pesquisador em formação, né? Mas foi enquanto eu estava fazendo minha pós-graduação, mas ainda assim os Game Studies foram um campo que me interessou, porque eu estava trabalhando com videogame, especificamente. E aí você encontrava, é engraçado, porque alguns colegas eles vão dizer, mas a gente sempre acolheu, a gente sempre teve trabalhos sobre videogames nessas dimensões institucionais, ou seja, nos congressos, particularmente. Mas aí eu desafio você a perguntar a qualquer pessoa que trabalha efetivamente com videogames se a discussão nesses lugares ela é efetivamente sobre videogames. E ela não é. A experiência que eu tive sempre foi a de que eu ia para um congresso desses e eu apresentava um trabalho, e o trabalho ele era compreendido de duas partes. Na primeira parte eu tinha a discussão sobre sociabilidade e um aspecto mais sociológico da comunicação, que era a parte que todo mundo entendia e todo mundo queria discutir. Na segunda parte eu tinha especificidades sobre videogames e sobre o convívio com videogames e sobre a materialidade desses jogos, enfim, sobre as dimensões do meu objeto especificamente, e essa era a parte que ninguém entendia e ignorava. Então, no fim das contas, assim, você tem um desequilíbrio muito grande institucional em como se trata esse objeto, né? E esse desequilíbrio institucional ele perdura até hoje, por mais que a gente tenha sim avançado. Aí, em 2016, em 2015 eu fui para a AMB Morumbi, né? Quando eu terminei o doutorado, eu voltei para João Pessoa muito rapidamente, trabalhei um tempo no mercado, menos de um ano, e aí tive a oportunidade de ir numa bolsa de pós-doc para a ANB, né, no PNPD da CAPES, para a ANB Morumbi. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma figura fantástica, que é o Gênio Nascimento, que hoje é professor da ANB Morumbi, e que é secretário da Intercom, e foi meu aluno enquanto eu estava lá no pós-doc. E o Gênio foi o cara que me disse assim, você devia tentar montar um GP sobre games. Nessa época, eu tinha escrito um texto no Medium, um texto que chama Game Studies Brasil, né, no Brasil. Assim. E era um texto em que eu dizia justamente, eu tinha terminado a tese de doutorado e defendido, e etc., e eu dizia justamente que um dos grandes empecilhos dos Game Studies para os Game Studies no Brasil era o fato de que a gente não tinha um horizonte de institucionalização, ou seja, a gente não tinha espaços específicos. Alguns colegas, eles diziam o seguinte, os espaços institucionalizados eles vão acontecer quando a prática estiver sedimentada. E eu sou radicalmente, assim, contrário a isso. E eu acho isso uma grande bobagem até hoje, inclusive. Porque para mim é o contrário. Para mim é você cria o espaço e você ajuda a prática a se sedimentar. Se você pensar, todo grande programa de auxílio social é baseado nisso que eu estou propondo. É baseado em, por exemplo, lógico, guardadas as devidas proporções, mas você pega um programa de incentivo. O programa de incentivo, ele não vai esperar, por exemplo, que algo esteja completamente... Pegue os pontos de cultura do Ministério da Cultura no governo Lula e no governo Dilma. Você não vai esperar que exista uma indústria do cinema sedimentada para você, então, pegar dinheiro e jogar em cima da indústria. Não. Você precisa jogar o dinheiro exatamente para a indústria do cinema se sedimentar. Não dá para ver hoje, por exemplo, o cinema brasileiro, seja na sua dimensão independente, seja na dimensão mais industrial que a gente tem, mesmo que
enfim, em pequena escala, mas a gente tem uma dimensão industrial também, impulsionada ali pela ascensão por aquela lei que eu não vou saber especificamente qual é a lei, não, mas você tem uma lei ali, eu acho que 2016, 2017, que rege que as televisões elas precisam ter, talvez até antes, eu acho que é de antes, rege que as televisões elas precisam ter um pedaço da sua grade dedicada à cultura nacional, ou seja, elas não podem só passar, né, programas americanos ou estrangeiros como um todo, então precisa ter, então aquilo ali de alguma forma ajuda a fomentar. Do outro lado você tem todas essas políticas do governo que também encaminham orçamento para o cinema funcionar. Enfim, eu sei que eu estou fazendo uma digressão grande, mas o meu ponto é, todas essas coisas são devedoras de um momento em que os caras chegaram e disseram assim, nós precisamos financiar o cinema nacional. Então vamos criar um monte de editais, agências, fundos, etc., para financiar o cinema nacional. E a minha ideia, lógico, guardadas as devidas proporções, é exatamente essa, ou era exatamente essa, quando eu pensei no GP de games da Intercom, que é, olha, eu sei que somos poucos até hoje, inclusive, assim, pessoas que são dedicadas ao campus exclusivamente, mas eu acho que a forma de fomentar essas pessoas é ter o espaço para acolher elas e não jogar elas num GT ou num GP genérico para elas dizerem assim, porque eu passei por isso, essa foi uma coisa pela qual eu passei, para elas dizerem assim, puxa, a minha discussão sobre videogames não funciona, mas a minha discussão sobre sociologia funciona, então eu vou investir na discussão sobre sociologia, sabe? Do ponto de vista epistemológico, inclusive, isso é prejudicial, porque faz você esquecer o objeto, faz você, enfim, focar especificamente no domínio da teoria, então você perde toda a vivência que você tem ali do campo efetivamente, né? Do trabalho de campo efetivamente. Então, em 2016, quando o Gênio me diz isso, eu disse, tá, não, tudo bem. Fui conversar com as pessoas e escutei várias vezes, como escuto até hoje. Assim, é impressionante, mas para tudo que a gente propõe fazer, sempre tem alguém para dizer, não está na hora, não está pronto, não dá, não tem gente pesquisando isso, não sei o quê, não sei o quê. E a verdade é que essa história é uma história de largamente ignorar essas pessoas. Assim, eu digo isso sem nenhum pudor, inclusive. Largamente de ignorar. E de ignorar, inclusive, quando depois que a coisa vai se institucionalizando, hoje o GP de Games tem 5 anos, nesses 5 anos ele teve uma assim, larga procura, vários dos pesquisadores, inclusive, estão formados hoje, ou seja, são doutores e estão em programas de pós-graduação. Os que não estão em programa de pós-graduação estão com pós-doc em algum lugar. Então, você tem ali uma influência direta, na minha visão, do trabalho que foi feito dentro desse grupo de pesquisa, sabe? Então, quando o Gênio diz isso, vamos nessa. Aí eu escrevi, e, enfim, passou pelos trâmites da Intercom e foi aprovada. A primeira edição foi em 2016. Eu coordenei por 4 anos, né? O coordenador ele ficava 2 anos, então coordenei os 2 primeiros anos, 16, 17, depois 18, 19, e hoje o coordenador é o professor Manuel Ferreira, que é uma figura que teve no projeto original e que, enfim, sempre teve junto do GP para tudo, ou seja, dá continuidade. No ano passado ele foi o coordenador e o GP continua sendo um sucesso, assim, continua angariando, e aí essa que é a parte importante, continua angariando, inclusive, novos pesquisadores que não estiveram lá, que nunca estiveram lá e que vão lá e voltam para lá. Então, esse é o ponto. Só para fechar, então, o que é que são os Game Studies? Os Game Studies não são comunicação? Não, eles não são comunicação, né? Os Game Studies são um campo internacional
muito maior do que a comunicação, na verdade. Na verdade, o que a gente entende por comunicação no Brasil não é o que os gringos entendem como comunicação, né? Não sei nem onde posicionar a gente. Talvez eu posicionasse a gente sei lá, media studies sociológico-antropológicos, né? Alguma coisa do tipo. Não sei, não vem ao caso também, não é isso que eu estou tentando fazer, não. Mas é um campo largamente interdisciplinar que é dedicado a estudar não só videogames, mas jogos em geral e como eles aparecem na cultura, né? Então, a própria ideia do GP de Games, ela é uma ideia, porque eu acho isso fantástico na Intercom. A Intercom é uma sociedade que, na sua própria fundação, ela abraça o caráter interdisciplinar da comunicação, né? Então, ela está preocupada que, com o fato de existir um centro ali na comunicação, mas de que nas bordas as coisas não são tão centrais quanto parecem. Isso é muito visível, inclusive no próprio Congresso, porque você tem uma procura, sei lá, astronômica de GPs como jornalismo, publicidade, cultura digital, e aí você tem literalmente uma cauda longa, né? A coisa do Chris Anderson. Você tem poucos GPs que têm uma procura absurda, e depois você tem uma série de outros GPs que têm uma procura ali limitada. Então é isso. O campo dos Game Studies em específico, eu acho que ele tem crescido bastante no país, ele tem se qualificado. Eu acho que a gente tem construído um diálogo muito bom com o próprio campo, inclusive, o que eu acho que é bacana, assim, da mesma forma que, por exemplo, os estudos em cinema, eles têm um contato muito forte com realizadores e com, enfim, né, quem tá na prática, efetivamente, a gente tem tentado construir aí essa prática, com streamers, com jogadores profissionais, com casters, enfim, com todo um cenário, né, mais profissionalizado da indústria do videogame, programadores, artistas, etc. E, bom, enfim, é por aí. Eu acho que enquanto campo, estamos ainda longe dessa sonhada institucionalização, mas, assim, demos vários passos rumo a ela. Talvez o mais significativo, depois do GP, da criação do GP, seja a criação do nosso chapter da DIGRA, que aconteceu agora, no começo do ano, né? Ele foi aprovado em fevereiro, que é a Digital Game Research Digital Games Research Association, que é a Associação de Pesquisa em Jogos Digitais Internacional, e agora a gente tem um chapter brasileiro, que é presidido pela Sueli, e do qual eu sou o vice-presidente. Né? Então, assim, eu acho que são pequenas coisas ali, pequenos passos que a gente vai dando na busca dessa institucionalização. Professor, eu queria entrar na parte da sua pesquisa atual, mas antes eu queria fazer uma pergunta num âmbito mais teórico, que é, o que você acha desses teóricos dos jogos, como o Izinga, como o Kaluuya, como o Stanton Smith, no sentido de que são pesquisas, são teorias que, de certa forma, colocam o jogo na cultura, e aí a gente vê, ao mesmo tempo a gente consegue ver essa questão de jogo em outra perspectiva, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver jogo em tudo, né? E tem o Han, na psicopolítica, fala da gamificação no âmbito do trabalho, dessa coisa de você entrar, por exemplo, numa empresa de mídia, uma empresa de publicidade, tem lá os jogos, os fliperamas, a questão da competitividade entre os funcionários e tudo mais. Eu queria saber, assim, brevemente,
para a gente poder entrar na parte da sua pesquisa, que eu vou fazer algumas perguntas, como que você posiciona essas teorias? Você acha que elas são adequadas? Você concorda com as 7 retóricas do Solto Smith? Você concorda com o âmbito cultural dos jogos do Huizinga? O que você utiliza na sua pesquisa? Se você puder dar mais ou menos um panorama desses pesquisadores que são mais sociológicos, mais culturais, o que você concorda, o que você não concorda, o que você utiliza, o que não utiliza? Tá. Essa é uma excelente pergunta também, assim, porque a compreensão do campo hoje, para mim, ela passa por isso, sabe? Esses caras, por exemplo, sobretudo o Huizinga e o Caloá, o Sultan Smith menos, e por vários motivos, na verdade. Mas, principalmente o Huizinga e o Caloá. Você não tem como passar, né? Você não tem como se aproximar do campo sem ler esses caras. Eu acho que eles são verdadeiras pedras fundamentais do que a gente discute. Mas eu tenho uma compreensão deles que é uma compreensão assim, muito particular, sabe? Assim, uma coisa que tem crescido, inclusive lá fora, de forma muito rica, é a distinção entre game studies e play studies. Né? Tanto é que você tem journals específicos como o Game Studies ou Games and Culture e um journal como o American Journal of Play. Porque a ideia de play, ela é para eles, inclusive é uma coisa assim, com a qual eu tenho questões o tempo inteiro, né? Um fragmento no Half Real, do Yul, no qual ele discute exatamente isso, discute a questão da língua. Então, você vai falar de jogo, se você quer falar em inglês, você vai falar de play, ou vai falar de games, e aí, se você quer traduzir isso, é praticamente impossível, né? Porque você não consegue traduzir play para brincadeira para gente. São coisas distintas. Play é um sentimento diferente da brincadeira. Então, talvez a gente tenha esse limiar de incompletude em tudo, né? Então, o que é que eu acho, efetivamente, da obra, né? Eu adoro tanto o Homo Ludens quanto o Man Play Games, né? O Le Jeu et l'Homme, do Calois. Tanto o Homo Ludens do Huizinga quanto o Man Play Games do Calois. Eu acho que são 2 excelentes livros, eu acho que eles fazem um trabalho que é um trabalho excepcional e assim, sujeito a várias leituras. Por exemplo, a leitura que eu tenho feito do Huizinga hoje é uma leitura absolutamente marxista, né? Tenho lido outras pessoas assim que têm uma leitura marxista dele e isso tem contaminado a minha leitura dele, o que me faz pensar coisas sobre a dimensão do jogo que eu não teria pensado 5 anos atrás. Então eu adoro esses caras, mesmo, assim. Acho que eles são educativos e provocadores na medida certa. Isso significa que eles são referências absolutas no campo? Longe disso. Porque eu acho que aí existe uma percepção também dos próprios objetos que a gente está tratando no campo. Eu fico muito, e eu leio muita coisa por causa da minha condição de editor da Ecompós, né, sobretudo, mas assim, de participar do processo editorial de várias revistas da área, então, e é isso, né, não tem muita gente trabalhando com videogame, a verdade é essa, então muitas das coisas sobre videogames acabam passando por poucas pessoas, eu entre essas pessoas. Então leio muitas coisas, e muitas coisas que vêm assim,
se utilizando do Huizinga para discutir uma dimensão do jogo material e física. Por exemplo, eu vou discutir, sei lá, a forma de jogar em Death Stranding, ou em, sei lá, Tomb Raider, ou em qualquer jogo, né? Você pega, assim, uma coisa específica. Horizon, o círculo mágico, o flow. Aí a pessoa vai lá e usa o Huizinga, por exemplo, para discutir jogos. O Huizinga é péssimo para isso. Péssimo. É como você tentar, sei lá, pronto, é como você tentar usar o Goffman, numa analogia meio capenga, mas é como você pegar o Goffman e você tentar discutir a noção de enquadramento na teoria da mídia, né, nos media effects, que é do McCombs, e, enfim, é inspirada na do Goffman, mas você tentar usar o Goffman para discutir enquadramento no jornalismo, framing e assim por diante. Não cola. A gente está falando de duas coisas distintas. Então, quando você está falando de jogo, você não vai usar o Huizinga para isso. O Huizinga, ele é o cara que fala de jogo como espírito, como atitude lúdica, como, enfim, é uma coisa muito menos palpável do que eu jogando xadrez com você. São duas coisas distintas. Ah, mas serve também para isso? Olha, serve. Dá para você encontrar essa dimensão mais material, material e materializada na obra do Huizinga. Dá, mas você vai fazer uma ginástica teórica muito grande para isso, ao passo que tem um monte de gente que fala sobre coisas, né, muito mais palpáveis. Então você não precisa disso. Uma outra coisa que assim, me passa constantemente pela cabeça quando eu falo desses caras é que tanto o Ruizinho quanto o Caluá, eles eram figuras de outra época. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o texto deles é absolutamente... Não quero usar a palavra poluído, não, mas é isso, sim, por juízos de valor. Então, quais são os juízos de valor? Os correntes na época. Então, por exemplo, o Huizinga vai falar de jogo, e aí o jogo para ele tá na brincadeira da criança, tá na atitude esportiva, bonita, né? Na bela atitude esportiva, aquela que o Gumbrich, inclusive, exalta no corpo e etc. Então, o jogo vai ter esse caráter positivo, mas não positivo no sentido positivista, né? Mas positivo, ao passo que existem vários outros caráteres, sei lá, várias outras condições nas quais o jogo ele é menos que produtivo não é uma boa palavra, mas ele é menos que ideal e positivo e bom, como esses caras fazem parecer. Aí o Caluá, por exemplo, vai dizer no livro dele que existem corrupções do jogo. Então esses caras eles estão o tempo inteiro muito guiados por esses juízos de valor que eu acho que são não apenas problemáticos para a gente entender o que eles diziam antes e contextualizar no que a gente tem hoje, quanto eu acho que se a gente for tomar ao pé da letra o que eles falam, a gente não consegue ler a cultura contemporânea a partir das noções de jogo deles. Não consegue. Porque, por exemplo, você citou o Byung-Chul Han. Toda essa discussão sobre gamificação como sendo a escravização do mundo do trabalho a partir de um behaviorismo técnico, né? Ou seja, você bota ali certas recompensazinhas e aí você bota o cara para rodar na roda do hamster para ele chegar na recompensazinha. Porque o que o Byung-Chul Han fala sobre gamificação é isso, né? A gamificação, ela não tem nada de jogo. Pelo contrário, ela tira
ela afasta o que o jogo, enquanto espírito, seria, e ela mantém só o que é técnico e insidioso, pernicioso acerca do jogo. Aí deixa de ser jogo? Assim, não deixa, mas, enfim, o que eu quero dizer existe aí, eu tenho, assim, eu tenho a completude do argumento, mas também não quero chegar nela porque é uma coisa na qual eu estou trabalhando. Mas existe aí uma, um encaixe que está faltando. Então, assim, eu adoro esses caras, mas eu acho que eles têm que ser lidos com muita perspectiva, tá entendendo? Coisa que é difícil para quem está chegando no campo, assim, do nada. Então, eu acho que existe um trabalho aí que é um trabalho mesmo de didática mesmo, de dizer, olha, enfim, de contextualização, que é uma coisa que se faz, eu acho que em qualquer campo teórico que tem uma discussão epistemológica, ontológica, dentro da comunicação. Depois eu vou perguntar ao professor 3 dicas de livros, perguntar se a Taylor Watch Me Play é bom para mim, se para mim que estuda streamers, mas eu vou passar agora, eu peguei meu roteiro aqui para fazer algumas perguntas do âmbito da pesquisa atual do professor, para o professor aí também seguir o caminho, tá? Então, só para contextualizar, o professor está trabalhando agora, teve um trabalho aprovado na Compós, né, que é a corrosão do lazer, exploração do trabalho infantil no esportes. Então, o professor tem trabalhado com a temática do neoliberalismo. Então, eu fiz algumas perguntas aqui que eu vou, enfim, vou fazer duas, que é como que o professor está vendo, então, essa questão do neoliberalismo, como que isso incide nas relações e práticas game atualmente, nesses jogadores, players, nesses streamers, nesses esportes gaming. E eu também queria saber se o trabalho plataformizado é um sinal desse processo e toda essa questão envolvida de algoritmos e uma certa sensação de democratização, porque eu trabalho com streamers e tem essa questão de que alguns streamers, enfim, tem 4 mil, 20 mil visualizações, e tem uma certa questão de democratização, que as pessoas acham que vão conseguir se monetizar, ganhar dinheiro, e tem pessoas fazendo o mesmo trabalho, 8 horas por dia, e não acontece isso, né? Então tem alguma questão aí. Mas eu gostaria que o professor falasse sobre essa pesquisa atual, também falasse assim, não entregando tudo, né? Porque não pode entregar tudo, mas falasse como que o professor está vendo essa questão do neoliberalismo e toda essa. Só fazer um comentário, professor, o que eu acho engraçado na questão desses adolescentes e jovens da questão dos esportes, pensando, eu que estudo discurso e semiótica, na imagem que é construída, porque em disputas de Valorant, de League of Legends, sempre tem assim uma imagem deles assim, sabe, de competição, e é toda uma imagem construída. E, enfim, professor, então, como que você vê essas questões e pode falar do seu trabalho atual? Tá. Eu adoro, assim, vou começar pelo comentário, na verdade. Eu adoro olhar para essa iconografia dos esportes como um todo, né? Primeiro porque você percebe uma não é só um tributo, mas é quase que é quase não, né? É uma herança estética dos esportes, né, tradicionais. Então, o que você vê neles é a mesma coisa que você vê no futebol, assim, né? Os caras aparecendo ali e tal, posando. E só um comentário, às vezes até em disputas de mulheres, você vê uma imagem meio que parecida, assim, de também o braço cruzado, uma coisa de competição, assim, parecida. É, então, isso primeiro, mas tem um aspecto da iconografia deles, assim, que tem ficado cada vez, acho que mais gritante para mim, que é
o aspecto militaresco, assim, das imagens que são usadas, sabe? Assim, você citou Valorant aí, então, assim, eu vou aproveitar para trazer, por exemplo, CS, que é um jogo de tiro, né, um FPS. A gente tem outros aí, inúmeros, inclusive, cada um com sua comunidade e tal. Então, a gente sabe que essa discussão sobre militarização em videogames, ela é muito presente e, e, e para mim tá, assim, e aí tô especulando aqui, tá? Não tenho dados e uma pesquisa feita sobre isso, não. E para mim tá muito relacionada, assim, ao momento que a gente vem vivendo agora, assim. Eu não consigo, por exemplo, às vezes eu vejo, sei lá, um time qualquer ganhou uma Copa, e aí eles postam uma foto, e se você botar perto de uma foto, por exemplo, que você extrai das redes bolsonaristas, você vai ver que a iconografia é a mesma, assim, os símbolos, as fontes, os contrastes, etc. Então, acho que tem relações muito fortes aí entre cultura gamer e militarização, assim, que precisam ser exploradas. Enfim, só um comentário, porque é isso, né? Isso aí é especulação por enquanto, não tenho nada sólido para usar nesse sentido, não. A minha hipótese, assim, eu venho trabalhando com isso já há algum tempo e essa discussão sobre o Ruizinho e o Caluá, ela, de alguma forma, é um preâmbulo desse entendimento que eu vou, enfim, discutir, é a de que, se você considerar esse momento do capitalismo neoliberal, assim, Mark Fisher tem um nome, né, que é o realismo capitalista, que é essa exacerbação, esse capitalismo tardio, vezes muito, assim, elevado a várias potências. Esse momento do capitalismo neoliberal, sobretudo no momento atual, e aí isso não é uma coisa que aparece no momento atual, assim, toda essa discussão que a gente estava tendo antes sobre a ascensão dos videogames e a experiência dos videogames na década de 90, no tempo das lan houses, eu acho que para mim isso tudo está de alguma forma associado, assim, tenho trabalhado a partir disso, mas esse momento que a gente vive agora, que é esse momento no qual o capitalismo neoliberal ele se apropria de absolutamente tudo, né? Todos os discursos, inclusive discursos de contraposição, eles são assimilados, né, e transformados em algo a favor do capitalismo neoliberal, do neoliberalismo. Primeiro isso, mas depois eu acho que toda a dimensão do individualismo e da competição que é inerente a essa perspectiva neoliberal, ela encontra vamos dizer assim, um solo extremamente fértil na cultura gamer, que é uma cultura baseada na competição, ou seja, baseada na minha vitória sobre você, porque ninguém vence, né, do nada. Eu venço porque você perde. Isso é um raciocínio epifenomenal, filosófico. Então, eu preciso, assim, se você pega uma disputa, sei lá, um campeonato de Magic, por exemplo, que tem 1.000 jogadores, e você tem um campeão, você tem 999 perdedores. Assim, estritamente é isso que você vai ter. Poucos vencedores para muitos perdedores. Se você pega as discussões sobre individualismo e cada um por si, enfim, e assim por diante. Dentro do neoliberalismo, você vai encontrar esse solo extremamente fértil dentro da cultura dos videogames para que esse pensamento ele floresça. Para além disso, e eu considero isso assim, bem relevante, para além disso, você tem o fato de que eu gosto muito do Frederick Jameson, né, e da ideia de pastiche do Jameson, né, que a cultura ela vai sendo organizada, sobretudo em tempos de capitalismo tardio, não por uma dimensão autoral, a despeito de algumas pessoas acharem
né, particularmente pessimista e tal, não tem problema com isso, né? Não para uma dimensão autoral e para uma dimensão da criação, e aí vou chegar nisso aí, não para uma dimensão autoral e uma dimensão da criação, mas para uma dimensão da cópia e do regurgitamento, né? Então, o Jameson, ele chama de pastiche essa cópia que é feita sem sentido das coisas. Eu copio a estrutura de uma coisa, só que ao invés de eu trazer aquele sentido original, ou de pelo menos eu tentar de alguma forma, porque a ideia de pastiche ela é meio jocosa, né? Ou, ao invés de eu fazer uma crítica jocosa à coisa, não, eu simplesmente copio aquela coisa e ela vem desprovida do sentido. Então, Jameson diz que a cultura ela vai se organizando dessa forma, que eu acho que é extremamente consonante, inclusive com as ideias do Huizinga, porque o Huizinga vai dizer que o jogo ele é esse elemento criador da cultura, ou seja, a cultura não é que a cultura dá vazão ao jogo, é o contrário, né? É o jogo enquanto atitude, ou seja, a atitude lúdica, que dá vazão à cultura. A cultura só acontece porque acontece o jogo. E eu gosto dessa interpretação das coisas. Só que aí o Jameson vai dizer, bom, não acontece novo na cultura, porque você tem a sombra do Jameson chama de capitalismo tardio, mas assim, a gente pode trazer para o realismo capitalista do Fichte, mas enfim, eu acho que tudo está de alguma forma relacionado ao denominador comum da ascensão neoliberal dos anos 80 para cá. Então, você não tem efetivamente um poder generativo do jogo, porque esse poder, ele foi, e aí essa é a minha opinião particular sobre a coisa, ele foi colonizado. E ele foi colonizado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo agarrou esse poder generativo do jogo, trouxe para si e se utiliza disso para para fazer sua própria manutenção, né? Então, eu vejo isso das práticas, ou nas práticas mais abstratas, até as práticas mais localizadas e materiais. Por exemplo, a expansão das grandes corporações, a chegada da Riot no Brasil, por exemplo. Bom, um caso interessante sobre a Riot. A Riot chega no Brasil prometendo um ping decente, né? Porque você tem uma diferenciação de ping, e a Riot no Brasil chega no Brasil e diz assim, pronto, agora nós estamos no Brasil, vocês vão ter um ping bacana. O servidor da Riot é aonde? Em Miami. Sabe? Então, essas coisas são discrepantes. De um lado, isso. Do outro lado, isso que você identifica aí sobre, assim, que você dá ou oferece sob o cunho de democratização e que eu, assim, costumo ver como esquema de pirâmide, né? Porque essa ilusão da democratização, ela é extremamente, estou procurando uma palavra melhor que perniciosa, maléfica mesmo, para não soar tão transcendental, sobrenatural, mas eu acho que as palavras são essas mesmo. Você pega, por exemplo, uma propaganda de Free Fire que saiu há algum tempo, que era um menino negro, devia ter 10 ou 12 anos, e o subtexto da publicidade era, se ele pode ficar rico, você também pode, ou seja, qualquer um pode ficar rico jogando, desde que você jogue muito, desde que você tenha, porque tudo sempre é isso, né? Desde que você tenha a grande perícia técnica. E a gente que olha para o cenário, a gente sabe que não tem a ver só com perícia técnica, né? Tem a ver com perícia técnica, tem a ver com, no geral, oportunidades, né? Oportunidade do time, oportunidade do ponto de vista de qual celular eu estou jogando, oportunidades do ponto de vista
assim, por exemplo, dentro da comunidade de Free Fire, você tem o cara que joga de noite, porque é a hora que a mãe dele, que é empregada doméstica, volta, e aí dá o celular para ele jogar. Então, quando eu falo dessa colonização do jogo pelo neoliberalismo, que inclusive é o título do dossiê que eu estou organizando para Contracampo, né? Quando eu falo disso, o que eu estou dizendo é que a potência generativa do jogo, que poderia ser um caminho para o crescimento, a utopia, assim, ela está absolutamente domada, ela está numa coleira sendo utilizada pelos, assim, pelas corporações, pelos grandes players, né? Então, assim, a minha pesquisa, nesse momento, ela tem se dividido entre essa percepção, que é uma percepção, por exemplo, de como certas práticas, na verdade, de como certos objetos de jogo, eles são prisões, assim, a partir da dimensão da gamificação, da gamblificação, de loot boxes, de estratégias, de designs internos ao jogo que mantém você dentro do jogo o máximo possível. Então, a minha pesquisa ela tem se debruçado sobre isso para tentar revelar exatamente esses processos de colonização, de um lado, e do outro lado, de como esses espaços, que são espaços cada vez mais radicais e cada vez mais fechados e mantidos por, isso, homens brancos, eles são espaços de radicalização e eles vão dar vazão a discursos, vamos dizer assim, discursos nos quais os discursos neoliberais eles são até razoáveis frente às coisas que a gente vê, ou seja, anarcocapitalistas, extrema-direita e assim por diante. Então, a minha pesquisa ela tem se debruçado sobre essas coisas, mas ela vem dessa raiz epistemológica, que é a relação de o que é o jogo, efetivamente, e como o jogo ele foi, isso, né? Domado, colonizado, cooptado pela dimensão do capitalismo neoliberal. Uma das coisas que eu fico me perguntando é, por exemplo, o Valorant coloca vários personagens de uma nacionalidade e o Angry Birds tem uma roupinha para cada pássaro e é cada também, digamos, uma etnia. Eu até ia fazer enfim, eu coloco essa pergunta para o professor responder na próxima leva de perguntas, que eu fico me perguntando se a expressão comunicação de massa, que é uma percepção, é uma discussão do século passado, né, fortemente do século XX, se tem como a gente perceber por esse viés, enfim, mas o professor me responde isso na próxima leva, porque eu quero, eu vou fazer essa parte, né, e aí vou finalizar com a última pergunta. Então essa é a penúltima leva de perguntas, e eu finalizo com uma última perguntinha, porque também ficar conversando durante uma hora cansa o professor, e eu sei que o professor tem muitas atividades. E, enfim, então o professor sabe que eu estudo uma perspectiva queer, né, que são trans, gays, não binários, e além disso, né, eu estudo streamers. Então, eu queria trazer essa discussão do professor para o meu objeto de pesquisa. Então, eu jogo essa pergunta, então, que é como que a gente pode estudar os gamers ou esses streamers em interseccionalidade com outros grupos sociais, como a questão de machismo, racismo, transfobia, e toda essa questão queer. E também já pergunto para o professor se ele acha que a stream, esse ato de streamar, é uma mídia própria, é um local próprio,
porque também é muito difícil, né? Eu estou começando a investigar isso agora e me sinto nessa dificuldade de tentar localizar. Eu estou participando muito de... Quando eu vou apresentar em grupo de pesquisa, em congresso, as pessoas sempre perguntam para mim, mas você vai investigar como essas streamers jogam? Mas não é bem isso que eu estou investigando. Eu estou investigando o ato delas de transmitir jogos e tem uma questão principal que elas olham para isso como um trabalho. E é essa que é a grande diferenciação. Ela não é um espaço meramente lúdico, de diversão, é um trabalho. E então, essa questão, como que a gente pode estudar os games e streams em interseccionalidade com outros grupos sociais, e como que o professor vê a stream, é uma mídia, não é? E depois eu faço a última pergunta para o professor, para a gente finalizar. Massa. Na verdade, você falando agora, Gilmar, me faz perceber que, assim, várias coisas das perguntas anteriores foram passando despercebidas, né? Você perguntou do Watch Me Play, eu acho um livro excelente, inclusive, assim, acho que precisa ser lido, tá? Eu acho que tudo mesmo, precisa ser lido a partir de perspectiva, né? Então você vai combinar aquilo ali com outras coisas. Eu gosto muito da Taylor, inclusive do trabalho pregresso dela, do Play Between Worlds e do Raising the Spectacle, Raising the Stakes, na verdade, não Raising the Spectacle, que é o primeiro livro sobre esportes. Então, assim, gosto muito dela, acho que ela tem as questões dela, como acho que todo mundo vai ter. As pessoas vão dizer a mesma coisa de mim ou de você. Que ela é socióloga também, né? Isso. Mas acho que ela é antropóloga, na verdade. E é uma figura, assim, que faz etnografia há muito tempo, tem um histórico grande, enfim, não tenho... A verdade é que eu não acho que eu preciso debater a Taylor, porque ela fala por si só, assim, ela é uma figura impérvia do começo da, do campo. Então, assim, acho que tudo que vem dela tem, sim, seu potencial, deve ser lido. E percebo também que eu não falei sobre plataformização, mesmo você tendo perguntado. E esse é um assunto, assim, muito importante, né? Porque a plataformização, ela é, vamos dizer assim, ela é o método a partir do qual essas coisas abstratas sobre as quais eu estava discutindo, elas efetivamente acontecem, né? Então, acho que talvez o mais pernicioso fim desse capitalismo neoliberal seja fazer com que a gente ache que está jogando, quando na verdade a gente não está jogando, né? Eu estou me lembrando particularmente de quando eu jogava World of Warcraft, e eu joguei muito, não só para pesquisa, mas joguei mesmo, era aficionado pelo jogo. E uma das coisas centrais na percepção, e eu parei de jogar por causa disso, é que eu percebi que não existe meio a meio. Ou você joga, ou você vive. Se você vive, você perde coisas dentro do jogo, porque você está vivendo demais e jogando de menos. E se você joga, efetivamente, porque, por exemplo, teve uma época em que eu participava de raids com minha guilda, e essas raids elas aconteciam todo dia, 8 horas da noite. Então, às vezes, eu saía da pós-graduação, da aula, e as pessoas diziam, vamos tomar uma cerveja. Eu dizia, não, eu tenho um compromisso. E ia para casa raidar. Isso é uma coisa muito comum dentro de quem joga videogame, né? Então, a gente acaba estabelecendo certos compromissos. Nesse caso, eu ainda estava sob a ilusão de que eu estava realmente jogando. Mas quando isso deixa de ser apenas o meu relacionamento com o meu personagem, a minha guilda, e se torna o meu relacionamento com os meus espectadores, por exemplo, no caso dos streamers e tal, aí a coisa fica um pouco diferente, né? Porque as coisas vão tomando
o contorno de um labor mesmo. Então, você precisa estar ali, e aí essa parte é a mais sensacional de todas. Você precisa estar ali, porque você está tentando fazer audiência, então você precisa estar aquela hora, você precisa ficar o máximo de horas possíveis, você precisa avisar as pessoas quando não tiver, você precisa ter uma figura carismática nas redes sociais, e se você tem um problema, esse problema ele não é do jogo, ele não é da Twitch, ele não é de ninguém, ele é seu. Então, esse é o esquema de trabalho mais, assim, não quero usar a palavra escroto, mas mais escroto possível, né? Porque ele sequer você tem uma plataforma de mediação como você tem na Uber, na Rappi, no James, ou em qualquer uma dessas estratégias. Você tem apenas a promessa de que, bom, eu estou sendo impreciso, porque você tem uma plataforma mediana, que é a própria Twitch, né? Então a Twitch, ela gamifica lá, assim, você chegou a 50 usuários, 100 usuários, você ganha isso, você ganha direito a novos emojis, você ganha não sei o que, etc. Enfim, à medida que você vai crescendo, você vai ganhando coisas dentro da plataforma, até você virar um Twitch Partner e tal. Mas esse relacionamento ele é muito mais solto, né? Muito menos sistemático do que dessas plataformas que te dão dinheiro efetivamente por coisas materiais feitas. Ou seja, a Uber, né? Você faz corrida, você vai de alguma forma receber o dinheiro. Na Twitch você pode escolher, né? Se você vai entrar ou se você não vai entrar, enfim, como é que vai ser. Então, sim, se transforma num trabalho que é um trabalho dentro da noção de plataformização, trabalho talvez menos com menos qualidade do que o outro tipo de trabalho que já é extensamente criticado. E isso acontece, bom, por duas coisas. Primeiro, por causa de um discurso como esse, né, que eu estava sobre o qual eu estava discutindo acerca do Free Fire. Um discurso de que, bom, você tem toda, que é uma coisa estritamente neoliberal, você tem toda a possibilidade de suceder, só depende de você, ou seja, joga a responsabilidade toda no streamer. Bom, e aí, bom, a partir disso, depende de você depende de você estabelecer quais são as suas regras para que aquilo ali funcione, né? Então, assim, acho que não tem como contornar o papel da plataformização na, na condição, não é nem na condição, acho que não tem como contornar o papel da plataformização na percepção de o que é que o streamer faz e por que ele faz, mas na verdade não é só o streamer, mas assim, toda a ecologia dos esportes, né? Porque o que você está criando ali é um ecossistema no qual as pessoas elas vão se alocando em espaços e trabalhos, mas esses espaços de trabalho eles são apenas vagamente delineados. Então, eu quero ser caster, por exemplo, sei lá, me vem me vem à memória a Nayara Silvestre, que é uma menina que é caster de Hearthstone. Recentemente, deve ter 3, 4 meses, vi até um post dela dizendo, consegui meu sonho, vou fazer casting, narração no evento internacional e tal. Mas para uma Nayara Silvestre, quantos outros existem que estão trabalhando aí muitas vezes literalmente de graça, né? Isso que eu estou falando da menina que faz a narração. Se você for para o horizonte dos jogadores, aí a coisa vai piorando, né? Então, assim, não vejo. Estou até sendo talvez grosseiro em como eu me
me dirijo ao papel da plataformização. Porque, grosseiro no sentido de é um raciocínio, enfim, que não está tão refinado quanto poderia ser. Porque, no fim das contas, a própria ideia de plataformização, ela subscreve, né, toda a prática. Então, acho que a gente precisa pensar também a condição material a partir da qual ela se aloca mesmo. Como, por exemplo, aí você está falando de interseccionalidades, como, por exemplo, quem é que tem acesso a essas plataformas, efetivamente? O que é necessário para você ter acesso a essas plataformas? Com o setup que eu tenho, eu consigo dar conta? Talvez não. E aí os exemplos são múltiplos disso. Então é um problema assim, super complexo, mas que passa, na minha opinião, por perceber tanto essas nuances, que são nuances do capitalismo neoliberal de forma mais ampla, quanto uma dimensão mais material específica das coisas. Sobre interseccionalidade, como estudar esses grupos, estudando também outros grupos, né? Ou seja, olhando para as interseções. Então, eu não sei se eu tenho efetivamente o que oferecer nesse sentido. Porque assim, esse não é o meu campo diretamente, né? Então, é muito provável que, por exemplo, você tenha muito mais subsídio para discutir isso do que eu, a partir desse princípio. Agora, Será? é, Será? agora me vem à cabeça imediatamente isso que eu estou dizendo. Assim, é necessário olhar para as dimensões materiais que orientam a prática de cada uma das pessoas que fazem parte desse objeto. Então é isso, eu não sei. Realmente, essa é uma excelente pergunta. Eu não tenho uma resposta assim, formada para ela, não. Sobretudo porque não, assim, tenho me dedicado muito mais a outra dimensão desses problemas. Mas assim, é isso, é por aí, cara. É isso, não tem uma grande resposta para ela, não. O máximo que eu diria, e aí seria assim, uma resposta super cretina, mas é importante. Vá atrás. Não sei como fazer, realmente. Não sei em que medida. Uma coisa que eu ofereceria, para finalizar, seria: normalmente, as subculturas gamer, ou de gamers, elas são subculturas extremamente arcanas, né? Ou seja, as coisas que acontecem, elas tendem a ficar ali porque tendem a ficar dentro da subcultura, né? Assim, eu não estou dizendo que elas desaparecem, mas tendem a ficar ali dentro e às vezes nem fazer sentido para quem é de fora, porque as pessoas simplesmente não entendem o que está acontecendo ali dentro. Então, por exemplo, no caso de machismo ou de racismo, dificilmente chega na grande mídia. Certamente chega na mídia especializada, mas dificilmente chega na grande mídia. Porque é um nicho, a despeito, e eu sempre digo isso, assim, a despeito de ser uma cultura quase de massa, pelo tamanho e pelo dinheiro que movimenta, mas é uma coisa tão específica, tão de nicho, que dificilmente a mídia tradicional vai olhar, né? Quando a mídia tradicional olha, é sempre para dizer assim: olha, hoje em dia dá dinheiro jogar joguinhos. Olha, as meninas também jogam videogame, né? São sempre esses enquadramentos pré-processados. Então eu olharia para isso, porque é uma coisa que me interessa particularmente, assim, a dimensão do quão arcana, ou seja, do quão escondida é a cultura gamer da mídia tradicional e o que é que isso tem a ver com, enfim, as disputas políticas e identitárias dentro dela. Para além disso, é como eu disse, eu não sei se eu consigo super ajudar nesse momento, não. Não, acho que um sinal disso que a gente precisa trabalhar, né, professor? Até esse ano eu vou mandar Sem dúvida. algo pro
GT de games. Acho que a gente precisa trabalhar e conversar, e é justamente o meu interesse no seu trabalho. Eu vejo muitas coisas, muitos pontos, até mais do que a professora Sueli Fragoso, que é da própria URGS. Eu vejo muito você discutindo plataformização. E eu gostaria, enfim, uma coisa que eu lembrei da teoria marxista é que, para diferenciar de outros modos de trabalho, você dispõe do seu tempo por um contrato, mas você sabe que está fazendo isso, né? E me parece que, em alguns casos desses streamers, nem sempre isso está tão claro. Sim, E acho que a gente precisa discutir isso. Outra questão dessa interseccionalidade, né, e vendo você comentar, por exemplo, os uruguaios e argentinos chamando brasileiros de macaco, exatamente não tem uma conotação exatamente de racismo interligado a preconceito contra negros. Tem também isso, mas é uma interligação também de demonstrar como somos selvagens, como... E mais uma questãozinha enfim, a sexualização, né, de personagens femininas, também um outro viés para discutir. Uma coisa bem engraçada é personagens fat, como eles são interligados a atos de comer ou atos abjetos, como vomitar enfim, abjeção. E para finalizar, professor, eu gostaria de ver você disse que não tem muito exatamente o que responder, mas eu gostaria de saber o que você acha dos Queer Game Studies, né, da perspectiva da Adrienne Shaw, da Bonnie Huberg. Eu comprei um livro dela, mas não está me ajudando muito. Deixa eu ver aqui, eu comprei esse aqui, ó, dela, mas não está me ajudando muito. Porque eu também trabalho com streamer, né, o da Taylor está me ajudando mais. Então, o que você acha disso? Eu quero saber aí que livros você me recomenda. Você acha que Jamie Woodcock, Clara Fernandes Vara, quem mais aí? O Ian Bogost. Quem mais que você vai me recomendar aí para eu ler? E o que você está jogando? O que você recomenda de jogos? Você vai me recomendar Cyberpunk e seus bugs? Então, para finalizar, eu gostaria dessas recomendações aí. Massa. Então, deixa eu só fazer o comentário do seu comentário, que certamente que as pessoas elas não sabem que estão trabalhando, né? E essa é a pior parte, porque isso faz parte exatamente desse afã neoliberal de convencer você de que, na verdade, você não tem chefe, você faz suas horas, que né, toda a discussão sobre trabalho plataformizado, assim. Você é um empreendedor de si, você é responsável pelo seu sucesso, enfim, você tem tudo isso. E aí essas coisas são incutidas de forma tão, assim, existe uma retórica tão maléfica mesmo, né, para ser bem maniqueísta, mas existe uma retórica tão maléfica com relação ao trabalho plataformizado nesse sentido, e eu acho que quando a gente parte para o campo dos videogames, eu posso estar errado, tá? E talvez, sei lá, o Rafael Groman venha me dizer assim, olha, é igual para todo mundo, não é pior para vocês, não. Mas assim, porque esse trabalho, em tese, tem melhores condições de você estar ali sentado em casa, na sua cadeira, com a sua internet, se divertindo em tese, né? Tudo em tese. Então, porque esse trabalho tem melhores condições, ele talvez seja exatamente menos percebido como trabalho. E aí essa é a distinção fundamental, né? A percepção de que o que você está fazendo é isso, de que o que você está fazendo ali não é trabalho mesmo. E, bom, enfim, eu acho que é por aí. Sobre livros, sobre os queer game studies, na verdade, né? Eu acho essencial, tá? Na verdade, eu acho essa dimensão interseccional é isso. Eu não tenho super o que
o que adicionar, Gilmar, mas eu acho o seguinte: por muito tempo, nós, e quando eu digo nós, eu falo sobretudo do Brasil, por muito tempo nós fomos escravos, proverbial e, e estritamente também, dos autores do hemisfério norte, né? Por muito tempo isso aconteceu. É lógico que existe uma dimensão estrita, como eu estou dizendo, disso no meu discurso, mas eu estou pensando particularmente na própria ascensão dos game studies, como vindo, sobretudo, do Georgia Tech, nos Estados Unidos, né, do Game Center da New York University e, lógico, da IT University of Copenhagen, na Dinamarca. Então você pega gente como o Yul, o Asset, o Miguel Sicart, Susana Tosca, Lisbeth Klastrup, enfim, todos eles advêm do mesmo instituto, né? Porque é um instituto que estava preocupado em realmente pensar aquilo ali. E por muito tempo a gente só teve o pensamento deles para orientar o pensamento da gente. Eu sou extremamente desconfiado disso, na verdade, porque a gente está falando de pessoas em outra condição de vida, absolutamente em outra condição de vida, assim, que estão me dizendo o que é e o que não é jogar a partir da sua perspectiva. Então, por exemplo, eu diria para você, para começar, a ler o Aaron Trammell, que é esse cara fantástico, da UC Irvine, na Califórnia, porque o Aaron Trammell tem um artigo recente, inclusive, que chama Torture, Play and the Black Experience, Tortura, Jogo e a Experiência Negra, no qual ele vai exatamente bater nisso que eu estou dizendo. Assim, a gente tem uma ontologia da discussão de jogo que é uma ontologia, vamos dizer assim, ruizinguiana, positiva, boa, educativa. O jogo e seu potencial educativo. Que potencial educativo está viciado em cassino tem, minha gente? Nenhum potencial educativo. Porém, existe muita deflexão e os caras não olham para esse tipo de subversão da prática. E quando olham, eles dizem assim, ó, se é mal e se faz mal, então não é jogo. Claro que é jogo sim. E o Aaron vai dizer exatamente isso. Se você tira o meu direito de decidir o que é jogo para mim, e aí ele está falando, no caso da experiência negra durante a escravidão, se você tira o que é jogo, então não existe jogo na minha ontologia. Porque você, inclusive, está roubando até isso de mim. O artigo dele é bem mais complexo e completo do que o meu pensamento aqui pode traduzir, mas, na minha opinião, então estou dizendo tudo isso para dizer, então, óbvio que procurar os Queer Game Studies é um excelente caminho, porque o que esses Game Studies estão tentando fazer é, efetivamente, oferecer novas perspectivas do que é jogo e de como se joga, né? E eu acho que, veja, a gente está falando de jogo, ou seja, era para ser o assunto mais rico do mundo, mas o que eu entendo de jogo está entre a Holanda e a Dinamarca. Minha gente, é menor do que o Ceará, entre a Holanda e a Dinamarca. Então, assim, tem um artigo do Iaco Stenros, por exemplo, que diz assim, a discussão final sobre a definição de jogo. Aí ele levanta 60 definições de jogo. Dessas 60 definições, não tem uma definição latino-americana, não tem uma definição africana. A África tem 54 países, diversas etnias, não tem uma definição do continente africano, não tem uma definição indiana, onde teoricamente nascem os jogos de tabuleiro, não tem uma definição asiática. As 60 definições deles são dos Estados Unidos e da Escandinávia. Então, o que eu tenho para dizer para isso é me poupe, né? Me poupe,
E eu acho que esse movimento de procurar novas perspectivas, seja nessa ontologia negra do Aaron Trammell, seja nos queer game studies, no não binarismo, ou, enfim, eu acho que esse é um movimento que deve ser feito, na verdade. Acho realmente que esse é um movimento que deve ser feito. Ao passo de, o que é que eu sugeriria? Bom, eu sugeriria esse artigo do Aaron Trammell, fantástico. Sugeriria um livro do Liam Mitchell chamado Ludopolitics, muito, muito interessante também, mas mais dentro de teoria marxista e teoria política, na verdade, não marxista, mas de teoria política, e menos, isso, interseccional, por assim dizer. Eu gosto muito do Play Matters, do Miguel Sicart. Eu gosto muito do Miguel Sicart, na verdade, né? Eu tenho o Ethics of Computer Games, que é bacana, mas o Play Matters é sensacional, assim, eu gosto muito também. E aí, eu não sei, é isso, eu não iria para o Jamie Woodcock, não. E assim, ele que me. O Jamie Woodcock que me perdoe, mas para você que está trabalhando no campo especificamente, o livro dele vai ajudar muito pouco, porque o livro dele é um E livro eu sobre comprei, né, inclusive. é um livro sobre teoria marxista tradicional. É bacana de ler, é bem bacana de ler, mas eu não sei até que ponto ele vai ajudar na sua pesquisa especificamente, não. E uma coisa que é, assim, que super tá aí, esse eu acho que super colaboraria para sua pesquisa, é o livro do Ergin Bulut, que é esse cara turco. A gente tem uma entrevista com ele na rede Metagame, depois procura lá. Chama A Precarious Game, que é um livro sobre o fato de que as pessoas acham que no mercado de videogames os trabalhos são trabalhos maravilhosos e como quando você chega na indústria de videogames, a indústria suga sua alma completamente e não tem nada de glamour, nem de beleza, nem de beldade naquele mercado. É um estrito mercado capitalista. E aí ele alinhava essa discussão com a discussão sobre teoria do afeto, que é sensacional. Então esse livro, assim, eu botaria em alta prioridade, porque é um livro muito interessante mesmo. Bom, então eu vou finalizar a gravação. Agradeço. Aguarda um pouquinho, professor, que eu já comento com você para finalizar. Então, oficialmente, eu dou como encerrada a entrevista e agradeço a participação do professor. Então é isso, eu só vou então parar a gravação